o pontapé que me fez mudar o estilo de vida. E por que eu vou falar sobre isso hoje? Porque este é o grande problema de um montão de gente que eu atendo. Várias pessoas acabam tendo efeito rebote, acabam não conseguindo seguir nos tratamentos de Ayurveda, nos tratamentos com yoga, ou seja, nos tratamentos naturais, e nem mesmo em tratamentos médicos convencionais, justamente porque não consegue mudar estilo de vida. E você já aprendeu, se você está aqui no Ayurveda Brasil Podcast, que se você não remove a causa do problema, o que acontece é que depois esse problema volta. Então não adianta você ficar aí naquele ciclo de melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Quem tá lá no programa Leveza em Fluxo fica no ciclo de engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. E por aí vai. A gente pode repetir esse ciclo para um monte de coisa. Se a pessoa não mexe no estilo de vida, não tem o que fazer. Então agora eu vou, a partir de hoje, compartilhar contigo o que me fez mudar. Qual foi a mudança de chave que me levou a formar, ou seja, a construir um novo fluxo de estilo de vida sem aquele sofrimento, sem aquele peso de que estou deixando de fazer as coisas que gosto, estou deixando de comer aquilo que eu gosto de comer e assim por diante. Hoje é só o primeiro episódio dessa série de 3 episódios e quem tá aqui há mais tempo, eu fiz um resumão disso tudo lá no fim de 2023. Então, se você está aqui há mais tempo, sei lá, você ouviu o resumo e agora a gente vai aprofundar em cada um dos eixos desse tripé. E se você não estava aqui em 2023 e não escutou o episódio dos 3 P's, seja bem-vinda para essa grande conversa que pode te servir muito bem para também mudar o estilo de vida, se uma saúde mais equilibrada, corpo, mente, emoções, é o que você realmente deseja. Mas antes você já sabe, tá no Spotify, segue Ayurveda Brasil Podcast. Tá no YouTube, se inscreve no canal se ainda não está inscrita. Compartilha esse podcast com as amigas, com quem também curte cuidados naturais. Sou muito grata se você compartilhar o podcast com essas pessoas, porque vai servir para elas também com certeza. Bora conversar então? Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. O maior desafio, arrisco em dizer, o maior desafio de quem faz tratamentos de Ayurveda comigo, de quem faz tratamentos utilizando o yoga. Se você está aqui, você sabe que eu utilizo o yoga como parte da prática terapêutica junto com o Ayurveda. Então, a maior dificuldade, o maior desafio é justamente a mudança do estilo de vida. O que é o mais comum? É todo mundo chegar no tratamento muito empolgado, muito feliz, muito empolgada, querendo mudar tudo. E primeira semana ok, segunda semana ok, terceira semana começa a desanimar e começam a aparecer, né, aqueles velhos pensamentos que são obstáculos para o tratamento de verdade, assim, né, tipo para o fluxo de desinflamação dessa pessoa, para o fluxo de emagrecimento dessa pessoa, para o fluxo de reequilíbrio mente-corpo, para esse cuidado completo da saúde. Que pensamentos são esses, Lan? Aqueles: ah, mas eu sinto falta de comer as coisas que eu gosto. Ah, mas eu acho que, na verdade, eu vou ter que fazer técnica de respiração. Meu dia é muito corrido, eu não tenho tempo para isso. Ah, vou ter que fazer meditação, eu não tenho tempo também, eu tenho tanta coisa para fazer. Não, tantos dias assim eu não consigo fazer uma alimentação leve porque eu preciso ir no aniversário de não sei quem, não sei aonde, papapá. Ou seja, a gente tem um turbilhão de mensagens que vem da gente mesmo, né, que tá aqui dentro, que vão aparecendo como obstáculos para a gente seguir os nossos cuidados, para a gente seguir no nosso reequilíbrio. E isso não é exceção. No geral, é a regra mesmo. E eu já passei por isso também. Por quê? Porque, tipo, principalmente em relação a esses cuidados de alimentação, a gente aprende, né, a gente é educada a comer muito mal, na maioria das vezes. Dá pra gente contar nos dedos as pessoas que foram educadas para se alimentar de forma, né, mais saudável, principalmente agora, e principalmente se a gente mora nas grandes cidades, né? A mesma coisa com os nossos hábitos, né? A gente é completamente desconectada dos ritmos da natureza, então a gente dorme muito tarde,
acaba acordando cedo para ir trabalhar, se é o caso, mas se não, dorme à tarde, acorda tarde, a gente vai desequilibrando completamente o nosso corpo, a gente vai desequilibrando hormônios, a gente vai se inflamando. E sim, são essas ações que trazem as nossas inflamações todas, os nossos desequilíbrios de saúde. E junto disso, a gente começa a inflamar as emoções, porque a gente também é ensinada que para olhar muito mais para o passado ou para o futuro, né? Então a gente tende a olhar para o passado como se o passado, né? Tem duas formas aí de olhar para o passado: ou ele é áureo, ou é aquele passado que foi tão perfeito, que era tão maravilhoso que já não existe mais, ou é o passado que foi uma desgraça mesmo, que você, nossa, quanto eu sofri, aí por isso que agora eu faço qualquer coisa, por isso que agora, sei lá, por isso que agora eu como 4 caixas de chocolate se eu quiser, porque lá eu não tinha o que comer, sabe esse tipo de coisa? Então, ou seja, e não é diminuindo a dor que determinada pessoa passou, se for o seu caso, ou que você passou, mas é o seguinte, a gente tem que sair desse lugar. Se a gente não sai desse passado que ele foi áureo, ou que ele foi trágico, ou então se a gente não sai do futuro, né, tipo, das preocupações principalmente do futuro, então, da conta que eu tenho para pagar, do, sei lá, do que vai acontecer com meu filho, com a minha filha, com o meu trabalho, com isso, com aquilo, não sei o que lá. Se a gente não sai desses dois lugares, a gente não consegue reequilibrar a mente e corpo. Por quê? Você também já sabe, se você está aqui há algum tempo, que eu falei sobre isso lá nos áudios do programa Leveza em Fluxo. Porque quando a gente tem uma enxurrada de emoções tóxicas todos os dias, a gente ganha uma coisa chamada estresse crônico. E isso afeta diretamente a química do nosso corpo. Então, daria pra gente conversar sobre várias coisas em relação a isso, né? Se a gente pensar nas doenças autoimunes, por exemplo, elas são, em grande maioria, se não todas, tem origem em corpo inflamado, inflamação crônica do corpo. Não é inflamação natural, que é uma proteção do nosso corpo. Essa inflamação vira crônica. Da mesma maneira que o estresse, que é muito importante para a gente ter momentos de estresse para agir ou para reagir. Só que o problema é quando ele se torna crônico, quando ele está presente, esses hormônios, essa química corporal está presente todo dia. Aí ferrou. É isso. Então, como é que a gente faz para sair disso? Para sair desse turbilhão de emoções, desse turbilhão de coisas que parece que a gente fica sempre no olho do furacão? Para isso, a gente precisa começar a se movimentar. E eu gosto muito da ideia do yoga, e hoje a gente vai falar sobre yoga aqui bastante. Aliás, hoje e nos próximos 2 episódios a gente vai falar bastante sobre yoga aqui, porque yoga coloca uma questão muito, muito, muito importante, que é a prática, que é o nosso primeiro P. A prática, ela leva à criação de hábito. Então, assim, muitas vezes a gente tem essa ilusão, né? É muito louco isso na nossa sociedade, né? Principalmente a gente que está nas grandes cidades. O que acontece? Quando a gente olha para o yoga, ele, no geral, é entendido como uma coisa zen. Então, pratica yoga quem é zen, pratica yoga quem é calminho, pratica yoga quem é tranquilo, quem é paz e amor, quase hippie. Isso é uma construção muito, muito rasa do yoga. Na verdade, pratica yoga quem precisa de tranquilidade, aquietamento, menos ansiedade, mais segurança, mais vida, se sentir mais viva, se sentir mais animada, se sentir mais saudável e se tornar mais saudável. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que desconstruir quando a gente pensa no yoga. Não se trata simplesmente de ser zen, mas se trata de ferramentas que a gente começa a adquirir para melhorar a nossa saúde mente e corpo, mas não só. Só que guarda essa informação não só aí, que eu não vou falar dela hoje, porque senão eu vou entrar no nosso próximo episódio e no outro eu não vou fazer isso. Você vai saber reticências aí nesse não só. Hoje a gente vai falar só sobre a prática. Por quê? Porque é ilusão achar que um grupo seleto de pessoas consegue fazer a prática do yoga, principalmente todos os dias, né? E que esse grupo é esse grupo de pessoas que parecem tão especiais,
que elas têm, né, afinidade, vontade, têm propósito. A gente só começa a praticar yoga com propósito? Isso é a maior barbaridade que se espalha por aí nas redes sociais, gente. Ah, você tem que ter o propósito. Então, se você não tem o propósito, você não faz. Então, se você não tem o propósito, você não começa. Comece. O primeiro P é prática, justamente porque é o todo dia que vai te levar à criação de hábito. A criação de hábito vai ampliar a sua consciência de si mesma e do seu cotidiano e das ações que você tem no seu cotidiano, sentimentos, pensamentos, da relação com as pessoas, da sua relação com o mundo. Aí você vai falar, caracas, se eu começar a praticar yoga todo dia, essas coisas começam a aparecer assim mesmo? Começam. Então, a gente não começa uma prática de yoga porque a gente é super zen, super isso, super aquilo. Vamos tirar os rótulos da sala. A gente começa a prática de yoga porque a gente, neste momento, que a gente parece que está sempre nos mesmos ciclos, que a gente está sempre nos mesmos turbilhões, sempre tendo os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, os mesmos comportamentos, e a gente não consegue se desvincular disso, então a gente começa essa prática para ganhar ferramentas para pouco a pouco sair desses fluxos. Então, essa é a primeira coisa. E por que com a prática? Por que a prática é o primeiro P e a prática é o pontapé, então, esse pontapé inicial que me tirou, portanto, de um outro estilo de vida? Por que eu coloquei a prática aí como grande protagonista desse episódio de hoje? Porque com a prática você cria o hábito e quando você cria o hábito, acontecem duas coisas muito legais. Primeiro, quando a gente trabalha com as técnicas certas do yoga, e eu não estou falando aqui, no nosso caso, só do yoga asana, que é essa aula de yoga tradicional, né? Essa que você vai num lugar, faz uma prática de yoga, ou faz pela internet, etc. Eu estou tratando aqui do yoga, principalmente pranayama e meditação, que são os que mais causam repulsa. Por quê? Porque a prática física dos asanas do yoga, ela muitas vezes ela é vista como uma prática de exercício físico, então a galera faz. Eu estou falando desse yoga que é o yoga onde você vai buscar o aquietamento. Embora uma prática bem feita de asanas, uma prática que visa cada vez mais o aprofundamento em si mesma e no seu eu, você também consegue esses benefícios. Então, ó, fazendo essa ressalva, você cria com a prática o hábito. E a segunda questão é que quando você se acostuma a sentar todos os dias e a fazer o seu momento de yogini, sabe o que vai acontecer com você? Isso vai te levar a uma coisa que a gente chama de momento presente. E aí a gente tem uma mudança de chave. Quando você vai aumentando sua concentração no aqui e agora, quando você vai se colocando muito mais, colocando a sua presença muito mais em cada uma das suas ações durante o dia, na sua forma de pensar, de sentir, de se comportar, aí você vai ter uma baita de uma mudança de chave e aí parece que faz um clique. O yoga começa a ter muito mais sentido do que você um dia imaginou. Certo? Mas então, ó, o que eu quero que fique aqui? Eu vou parar, porque esse episódio não vai terminar aqui. Como você bem sabe, a gente tem mais 2 episódios. Mas eu quero fazer um resuminho. Primeiro, quando a gente fala de prática, a prática é um pilar para a gente ter uma mudança, para a gente transformar o nosso estilo de vida, porque a prática, então, vai criar hábitos e a criação aí desses hábitos, ela vai levar ao que a gente chama de momento presente. Mas isso é realmente possível com yoga, Van? A prática realmente leva para o momento presente? Leva. Como é que isso vai acontecer? É que praticando todos os dias pranayamas e meditações, o que vai acontecendo com você? Você vai aprofundando isso que a gente chama de autoconhecimento. Você vai entrando cada vez mais lá na essência do seu eu. E essa essência do seu eu é o que te torna uma pessoa única.
ninguém tem autenticidade, ninguém tem segurança, ninguém tem felicidade real se não alcança esse lugarzinho. E não é verdade que o yoga é a única forma de alcançar esse lugar, não. Eu não estou falando isso, certo? Mas eu estou dizendo que se você se identifica com yoga, com Ayurveda, essa é uma baita de uma chave para você acessar esse lugar, que é o lugar que a gente diz que é o lugar da espiritualidade, não da religião, mas da espiritualidade. E quando você começa a acessar esse lugar, isso vai te abrir infinitas possibilidades. Essa chavinha que mexe aí não tem volta, ainda bem. Por quê? Porque aí você vai desenvolver a presença, que é o nosso segundo pilar. Então, guarda essa informação, guarda esse resumo, porque isso vai ser chave para você entender o nosso próximo passo. E aí, se você estivesse perguntando assim, ó, tem alguma possibilidade de eu já começar a treinar? Tem algum jeito de eu começar a colocar isso em prática de forma certa? Tem sim. Eu vou deixar aqui embaixo para você de presente um link de uma lista de uma playlist que eu tô fazendo, né, aqui no canal do YouTube. Então, se você tá no Spotify, você vai ter que vir aqui para o meu canal do YouTube para acessar essa playlist. Essa playlist é um desafio de 21 dias de meditação com mantras. São meditações que eu começo falando, te ensinando alguma coisa relacionada ao yoga e depois você vai ir aprendendo a sintonizar o seu coraçãozinho por meio de mantras, que você vai saber o que eles significam, porque eu te falo o que eles significam, ou seja, é um tipo de meditação guiada, mas não completamente guiada. Você tem o seu espaço para entrar dentro do seu coraçãozinho, para deixar esse seu eu se manifestar. Então, essa é uma das maneiras para você ir se acostumando. Aí você poderia dizer, eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, nem acessa, porque não vai ser para você. Você precisa pelo menos de 25 minutos do seu dia para se priorizar. Se você é do grupo que, sim, já entendeu que se você não se priorizar, as coisas não caminham bem na sua vida, aí sim é para você. Se não, você pode continuar escutando os podcasts, eu sou muito grata a você, mas ainda não é o seu momento de você começar a iniciar a prática nenhuma. A primeira coisa é sim ter um tempo para si mesmo, beleza? Então guarda aí o P da prática, que no próximo episódio a gente vai falar do P da presença e vai ficar melhor. Melhor! Esse aqui é só um começo de conversa. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta, às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!